Olá, sou o narrador ousado. Galera, fiz mais uma história de terror para vocês. Espero que gostem e compartilhem com os amigos. Talvez algumas histórias tenham uns errinhos de português, mas é porque o programa que nos dá esses problemas. Espero que gostem do vídeo. Boa noite. Andar em locais que não sejam cidades ou centros lotados é um pouco tranquilizador. Estamos sempre acostumados a andar em ruas movimentadas a todo momento, mas quando vamos para locais como florestas é muito legal. Você se sente mais livre e mais tranquilo para andar e sentir aquela brisa natural sem seus poluentes químicos. Hoje eu e meu amigo fomos a uma floresta aqui perto de casa. Meu nome é Gustavo e meu amigo se chama Igor. A trilha que fomos dá ligação com o asfalto. Ela começa logo no final da rua, parece até uma caverna com matos em volta. Eu e ele entramos para dar uma volta. Enquanto andávamos, os passarinhos cantavam e os sapos faziam aquele barulho estranho. Sempre tem um senhorzinho chamado Judas que nos pede alguns trocados para sei lá o que. Mas achei estranho que ele não estivesse no caminho. Continuamos andando e chegamos até uma clareira. Essa clareira é rodeada por árvores e como hoje estava sol e o céu estava limpo, a clareira estava reluzente. Tem um laguinho no centro que eu e meu amigo sempre nadamos. A água é totalmente cristalina e o lago tem mais ou menos 5 metros de profundidade. Dá pra ver uns 3 metros para dentro da água. Enquanto estávamos nadando, Igor sentiu algo encostando em seu pé e disse que não era barro, até porque o lago não tinha barro no fundo. Eu e o Igor combinamos de nós dois mergulharmos para ver o que é. Mas quando pegávamos fôlego para mergulhar, algo que me marcou para o resto da vida aconteceu. O corpo de Judas emergiu da água. O corpo já estava podre e a cara de Judas estava com o crânio aparecendo. Eu e o Igor saímos correndo e gritando para pedir ajuda para nossos pais. Quando voltamos para o local com nossos pais, o corpo havia sumido. Ficamos com mais medo e ainda passamos por mentirosos. Nossos pais nos botaram de castigo em casa por termos mentido, mas eu realmente vi aquilo e não era coisa da minha cabeça. O cheiro era tão forte, estou traumatizado e não aguento nem comer. Meu Deus, com aquilo foi acontecer logo comigo. No dia seguinte, fui à casa do Igor para perguntar para ele se ele estava bem, e outro fato chocante me deixou sem rumo. Igor não lembrava de nada. Para ele, isso nunca aconteceu. Comecei a explicar tudo o que vi ontem e ele disse que estava em casa jogando um PS4. Fiquei pasmo, sem entender nada. Eu fui para casa com muito medo. Esperei eu me acalmar um pouco para eu ter pensamentos mais positivos. Chamei ele para ir comigo até o local do acontecido e ele topou. Fomos até lá e vimos que Judas continuava desaparecido. Eu e ele voltamos para casa e ele disse que se eu estivesse ficando doido, era melhor eu procurar um psicólogo. Fiquei muito bravo com o comentário dele, pois tudo o que eu vi era muito real. Nós dois brigamos e cada um foi para sua casa. No dia seguinte, vou chamar o Igor para conversar e a mãe dela estava em estado de choque. Disse que ele havia sumido e começou a apontar que fui eu, pois eu estava com ele ontem. Ela me acusava gritando. Então, saí correndo para casa e contei tudo à minha mãe, e ela disse que talvez seja a histeria dele e essas coisas. Se passaram mais alguns dias e nada do Igor. Vi os policiais entrando na trilha que eu e ele sempre andávamos, então decidi que iria lá de novo para ver se ele estava lá. Pensando pior, fui até lá e me deparei com uma cena horrível que me fez chorar toda a água de meu corpo. Igor estava pendurado em uma árvore, no canto da clareira. Ele estava todo cortado e seu preço estava mutilado. Conseguia ver que o resto do corpo se segurava no resto da carne que havia no seu pescoço. Saí correndo e chamei os policiais para ver aquilo e a mesma coisa aconteceu. O corpo havia sumido. Levei uma baita bronca do oficial. Disse que esse tipo de brincadeira não é legal e disse que sou um dos suspeitos do desaparecimento do meu melhor amigo. Fui para casa e liguei para minha amiga Diane, para ela me ajudar a procurar as duas pessoas perdidas. Ela topou e marquei com ela de ir umas 10 da noite, porque nesse horário, meus pais estão dormindo. Deu o horário e fomos lá para ver se encontrávamos algo. Enquanto estávamos andando, comecei a sentir fortes dores de cabeça e Diane perguntou se eu estava me sentindo bem, e disse que sim e prosseguimos.
Chegamos até a clareira e do nada não lembrava mais de nada. Enquanto eu estava dormindo, consegui ouvir gritos de desespero e horror. Parecia ser da Diane. Ela gritou meu nome e disse: Gustavo, não faça isso, está me machucando.